Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. Uma palavra que caiu no descrédito, infelizmente, nos dias de hoje é pastor. Pelos escândalos que temos assistido na grande mídia, pelo jogo de interesse que acontece dentro das congregações, por muitas e muitas situações, a palavra pastor é sinônimo de chacota, de roubalheira, de engano. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que a Bíblia diz a respeito da palavra pastor. Não essa figura de um homem que deixa de trabalhar para cuidar de uma congregação recebendo dela salário. Não é essa figura que eu quero tratar com você. Eu quero tratar do pastor segundo a Bíblia, da alusão que a Bíblia faz a pastor. Primeiro, o pastor eterno. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra pastor, ela vem exatamente do ofício daqueles que cuidavam das ovelhas. No tempos antigos, os criatórios de ovelhas tinham os seus pastores. Os donos de ovelhas, que possuíam muitas ovelhas, tinham aqueles que cuidavam das ovelhas, que levavam as ovelhas para beber água, que levavam as ovelhas até os pastos verdejantes para que elas pudessem se alimentar e que ficavam de prontidão por causa do perigo dos lobos que queriam devorar as ovelhas. Então, a figura do pastor, ela surge na Bíblia e ela é condecorada exatamente desse jeito. Então, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O salmista está usando a metáfora do pastor de ovelhas, aquele homem rude do campo que cuida dos animais para que o lobo não as devorem, e fazendo uma alusão a Deus para com o cuidado que ele tinha com a nação de Israel. Então, o Senhor é o meu pastor. O pastor não é aquela figura que a gente conhece, que usa terno e gravata. O pastor não é aquela figura que a gente conhece, que deixa de trabalhar para tomar conta de uma congregação, assalariado pela congregação, e que só pode pregar aquilo que a denominação a qual ele faz parte ensina ou defende. Não. O verdadeiro pastor, primeiramente, é Deus, o pastor divino. E o Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus se apresenta como o bom pastor. O salmista apresenta Deus como o pastor divino, o meu pastor. E o salmista está coberto de razão porque ele tinha um compromisso, ele tinha intimidade com Deus. Davi, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Por isso ele tinha tanta autoridade para falar em nome de Deus. E Jesus, quando esteve aqui, se assumiu também como pastor divino. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. João 10, 10. Também João 10, 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Não era incomum os ataques dos lobos nos rebanhos de ovelhas. E o pastor, ele era responsável por aquelas ovelhas que ele levava aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. O homem pastor que andava com um cajado rude, sem estudo, mas que era responsável por cuidar daquele rebanho das ovelhas que simbolizam o povo de Deus, ele era responsável. Quando o lobo vinha, ele não podia correr. Ele tinha que enfrentar o lobo, ele tinha que brigar com o lobo, se possível for morrer defendendo as ovelhas. Esta é a figura do pastor. Não a figura que temos nos dias de hoje, onde as pessoas, na maioria das vezes, se abocanham desse título de pastor para ter o benefício, para ter uma vida mais tranquila, um salário melhor, e aí as ovelhas acabam servindo apenas para alimentar o pastor. No exemplo bíblico, o pastor é que alimenta as ovelhas.
Mas nos dias atuais, na maioria das vezes, as ovelhas é que alimentam o pastor. E ele fica submisso àquilo, àquele cargo, àquele ofício, àquele salário, mesmo tendo convicções diferentes daquilo que ele prega, ele não pode pregar, porque ele é empregado, funcionário de uma determinada empresa que usa o nome de igreja, e aí ele fica refém daquilo que ele quer, porque ele quer ter a tranquilidade do emprego, a tranquilidade, a comodidade dos bens e tudo mais. O verdadeiro pastor bíblico não é dessa maneira. Não é desta maneira. Nós temos vários exemplos na Bíblia mostrando a figura do pastor, que realmente é uma figura completamente diferente do que nós temos visto nos dias de hoje. Mas eu não quero aqui falar mal de pastor nenhum. Eu quero apenas abrir os seus olhos a você, como ovelha do pastor divino que é Cristo, a entender, compreender e não ouvir a voz do enganador. Sim, a voz do enganador. A Bíblia diz que os falsos pastores, quando veem chegar o lobo, eles correm e eles deixam o rebanho à mercê. O falso pastor, ele extorque, ele tira a lã das ovelhas, ele usufrui dos bens das ovelhas, mas ele não cuida das ovelhas. O verdadeiro pastor é no exemplo do pastor divino, que deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Lá em Jeremias capítulo 25, verso 35 diz assim: e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Profecias, textos que precisaríamos de um pouco mais de tempo para explanar, mas que precisa entender. Lá em João capítulo 10, versículo 2, ele fala a respeito do pastor e a gente precisa entender. O verso 1 ele diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral, mais uma vez uma metáfora, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Tem muito pastor que não entrou pela porta, é salteador, é ladrão. O verso 2, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que entrou pela porta foi Jesus. A porta estreita, apertada, a porta da renúncia, da morte na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, está o céu à direita de Deus. O verso 3, a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e atraz para fora. A ele as ovelhas devem ouvir. Verso 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou-lhe Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Ele atribui para ele a função de pastor, para que as ovelhas o ouçam. Ele é a porta pela qual as ovelhas precisam passar. Que nesta manhã você possa entender, compreender e assimilar que só existe um pastor, o único pastor verdadeiro, que deu a sua vida pelas ovelhas, que entra pela porta, que as ovelhas devem ouvir a sua voz e segui-lo. Este pastor é Cristo, o sumo pastor. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.